Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? De hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal para a honra e glória do Senhor Jesus. Sempre um prazer muito grande estar aqui falando da palavra de Deus, é sempre uma honra muito grande estar aqui com vocês. E pensando nisso, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo relevante, com mais uma palavra que certamente vai abençoar a sua vida. É um assunto interessantíssimo dos tempos atuais que nós estamos vivendo. E eu escolhi o título desse vídeo como Que farei de Jesus chamado Cristo? Porque a partir do momento que você conhece a Jesus, né, que você entende o sacrifício de Jesus, que você conhece a palavra, é preciso que você se posicione. E a pergunta é: o que você tem feito, né, com Cristo na sua vida? De qual forma você tem agido com tudo aquilo que Jesus mostrou para você e tem colocado no seu coração? Porque nós sabemos que nós cristãos, né, nós não fomos retirados do mundo, nós vivemos nele. E sabemos também que o mundo ele é contrário à palavra de Deus. Então, nas situações de adversidade, como você tem agido? Como você tem se posicionado? É esse vídeo de hoje que nós vamos conversar sobre isso. Eu vou trazer aqui uma história muito interessante e gostaria que você acompanhasse aí comigo na sua Bíblia o livro de Mateus, o capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 25 e depois eu vou explicar um pouco mais a respeito. Amém, queridos? Então vamos lá. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao seu povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez que clamava mais, seja crucificado, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Meus amigos, então essa passagem é a passagem que Jesus está diante de Pilatos. Mas Pilatos, quando ele conversa com Jesus, ele já percebe que Jesus é um homem justo. E a partir desse momento, Pilatos ele já estava procurando uma forma de soltar a Jesus. E a forma que ele encontrou foi tentar fazer com que um preso era solto. Ele pegou um preso que era assim muito cruel, né? Que realmente tinha muitas coisas, né, a responder, e ele imaginou que o povo iria facilmente optar por Jesus, por ser um homem justo. E quando ele viu que foi ao contrário, ele ficou muito surpreso. Ele tentou contornar a situação, mas quando ele viu que quanto mais ele falava, mais o tumulto aumentava, mais as pessoas queriam que soltasse Barrabás e que Jesus fosse crucificado, ele lavou as suas mãos. E antes da gente continuar, aprofundar um pouco mais sobre essa passagem, eu gostaria de pedir que você pudesse se inscrever no nosso canal, que você pudesse realmente compartilhar com 2, 3 pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado, aquelas pessoas que você sabe que essa palavra vai ser bênção na vida dela, que vai trazer fortalecimento para a vida dela, para a caminhada dela. Compartilhe com ela, meus amigos. E outra coisa importante, gostaria de te pedir que você ativasse um sininho de notificação,
porque tem muitas pessoas que se inscrevem, mas não ativam o sininho e acaba que ela não é informada dos próximos vídeos. Então faça isso, queridos. Ative o sininho, curta nosso vídeo e nos ajude nessa caminhada. Amém? Então, meus amigos, como eu disse, a decisão do que você vai fazer, que Jesus vai representar na sua vida, é pessoal e intransferível. Pilatos, ele estava tentando alguma forma de soltar Jesus. Mas o desejo de Pilatos era que a multidão gritasse para soltar Jesus, ao invés de crucificá-lo e soltar Barrabás. Sem que ele tivesse que assumir as consequências daquilo que ele pensava sobre Jesus, né? Ele defendia que Jesus deveria ser solto porque Jesus era santo, né? Pela própria conversa que ele teve com Jesus no decorrer desse capítulo, ele sentiu isso, e teve a esposa dele também, que teve um sonho e disse a ele para que não se envolvesse com aquele justo. Porém, a gente sabe que Pilatos, ele também sabia que era por inveja que os judeus queriam crucificar a Jesus. Mas ele também tinha os seus interesses pessoais, né? Pilatos estava tentando fazer toda uma manobra para que ele ficasse bem com a população, mas que ele ficasse bem também com os líderes, né? Tanto os seus líderes romanos contra os líderes judeus também, os sacerdotes. E o que acontece é que, como eu disse, a nossa posição ela é intransferível. Quando você aceita Jesus, né, você caminha com Jesus, nas situações de adversidade, você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Nós não devemos, às vezes, manipular situações, né? Nós devemos sim, através da nossa fé, falar aquilo que a Bíblia diz sobre aquelas situações, porque as situações que nós vivemos com Cristo, elas buscam o que? Elas requerem fidelidade. Veja que Pilatos, ele até teve uma intenção de defender Jesus, mas ele não teve até o ponto de ter uma fidelidade, né? Ele tentou de alguma forma, mas quando ele viu que quanto mais ele tentava, mesmo que não seja de forma clara, a soltar Jesus, ele viu que estava aumentando o tumulto, porque o povo estava sendo incitado pelas autoridades, né, judaicas. Ele lavou suas mãos. E isso é uma outra coisa muito importante, que com Cristo não existe essa situação de querer você ficar em cima do muro, ou falar assim, não, mas não, foi eu que falei, eu só estava lá, mas foi Beltrano que falou, mas foi Beltrano que fez. Mas você, como servo de Deus, tinha que ter se posicionado da maneira correta e ter dado uma palavra de sabedoria, porque é isso que Jesus espera de você, é isso que Jesus espera de mim. Porque se você é servo de Deus, se você é servo de Cristo, você caminha conforme aquilo que a palavra te ensina. Não é verdade? Então, um cristão, ele não deve caminhar querendo apenas não, eu lavo as minhas mãos, eu fico em cima do muro, né? Não, mas eu não vou opinar sobre isso, eu não vou opinar sobre aquilo. Mas o irmão é bênção, mas ele faz isso, né? Mas você vê ele fazendo e você não exorta ele no amor. Você não dá uma palavra nele de amor. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser luz nas trevas. E se você é luz nas trevas, você precisa se posicionar como instrumento de Deus para levar essa luz na terra, para levar a luz nas situações de adversidade, nos seus familiares, né, nos seus amigos, no seu local de trabalho, onde você está fazendo o evangelismo, numa célula que você participa. A gente deve entender
é que tudo deve ser feito no amor, né? Não é falar com a pessoa, você está condenado, vai para o inferno. Isso não. O que nós devemos fazer é dizer que Deus é amor. É que Jesus deu a vida por mim e por você. E Jesus o espera de braços abertos. Que Jesus pode mudar a sua história. Mas nós, como cristãos, devemos ser firmes. Não ficar buscando oportunidades para sermos oportunistas. Não é verdade? Porque a partir do momento que você conhece a Jesus, a pergunta é: o que você tem feito com aquilo que Cristo tem te mostrado? O que você tem feito com Jesus na sua vida? Essa é a pergunta mais clara. Porque Pilatos, ele lavou suas mãos e entregou Jesus para ser açoitado. E você tem pregado o Evangelho? Você tem glorificado o nome de Deus? Você tem se posicionado como servo de Deus para ser bênção na vida das pessoas? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você, que você refletisse aí na sua casa, na sua família, no seu ministério. O que você tem feito com Jesus chamado Cristo? Então, que Deus possa abençoar a sua noite, o seu dia, a sua tarde, em nome de Jesus. E espero que você possa ter gostado desse vídeo, que você possa compartilhar, para que o nome de Deus seja glorificado. E até os próximos vídeos, meus queridos, em nome de Jesus. Um forte abraço.